E aí, gente, tudo bem? Aqui é a Pri. Que alegria ter vocês aqui na aula de lançamento do meu curso de amigurumi. Hoje eu quero compartilhar um pouquinho da minha jornada com o crochê e como eu consegui transformar minha paixão em renda. Aposto que muitos de vocês aqui já pegaram pedidos complexos, cheinho de detalhes. Então a cliente liga para você e fala assim, ó, eu quero um amigurumi de 30 centímetros, com cabelo super cacheado, uma roupa assim, um sapato assado. Eu quero que ela fale, que ele ande, não é verdade? Tô brincando, viu, gente? Tô brincando, mas tem um fundinho de verdade. E sabe o que é um absurdo? É que na hora que você passa o preço para aquele cliente, ele diz que tá caro. Ou ela diz que vai conversar com o marido e nunca mais volta. Mas ela nunca mais volta porque ela achou caro. Mas ela não tem culpa, viu? Ela não tem culpa porque ela não sabe o processo, a dificuldade que a gente tem. Às vezes, aumentando uma roupinha ali a mais, a cliente não sabe que a gente vai demorar de 1 a 4 horas para fazer um casaquinho, não é mesmo? Mas eu vou ficar discutindo isso com a cliente, gente? Não. Bom, eu preferi não, viu? Então, o que eu fiz? Eu comecei a perceber que eu precisava encontrar um caminho que me permitisse valorizar o que eu fazia e, ao mesmo tempo, atender melhor as necessidades daquela cliente. Foi então que eu comecei a focar no nicho de maternidade infantil, que é um mercado que sempre tem demanda. Afinal, se vocês procurarem aí no Google, gente, nasce cerca de 5 bebês por minuto. São 5 mini clientes por minuto, gente. É uma mina de dinheiro. Então eu decidi, falei, vou fazer coisas para os meus mini clientes. Mas mesmo assim, ainda havia o desafio de lidar com os pedidos complexos. Vou dar um exemplo para vocês. Tinha um personagem que eu sempre vendia, um personagem de desenho, que ele demorava cerca de 7 dias para ficar pronto. E o máximo que eu conseguia cobrar naquela peça era R$350. Então, quando eu dividia ali pelos dias que eu demorava para fazer, eu estava ganhando R$50 por dia. Isso sem tirar o material, né? Então, eu vi que não compensava fazer aquele tipo de pedido. E a raiva que eu gastava, gente? Errava, eu tinha que refazer, errava de novo, tinha que refazer. Então, foi aí que eu decidi mudar a minha estratégia, a minha abordagem, né? Passei a trabalhar somente com receitas fáceis, que me permitissem ganhar um bom valor em menos tempo. Assim, eu consegui manter a qualidade do meu trabalho e ainda ter saúde mental, né? E é exatamente isso que eu quero compartilhar com vocês hoje. Quero que vocês aprendam tudo o que eu descobri e que isso possa transformar a vida de vocês através do crochê. Não adianta nada vocês só aprenderem a fazer o amigurumi. Se você quer viver dessa renda, você tem que ter estratégias, tá? Então, peguem aí o caderno de vocês, a linha, a agulha que nós vamos crochetar juntas. E no final da aula eu vou dar um comando para vocês. Quem estiver ligadinha vai ganhar o PDF do meu planner, que é um planner para você organizar todas as encomendas aí de 2025 e tá assim, ó, uma fofurinha que nós preparamos com o maior carinho para cada uma de vocês, tá? E ó, se preparem porque a agenda vai ficar cheia, viu? Estou aqui para mostrar que é possível viver da renda do crochê, basta estar disposta a aprender e a se adaptar. Vamos começar essa jornada juntas? Eu tô super animada, viu? Tô animada para compartilhar tudo que eu aprendi ao longo desses anos. Bora lá comigo, gente? Bom, gente, vamos começar então a nossa videoaula, tá bom? E nós vamos aprender a fazer essa anjinha bonitinha aqui. E durante a aula eu vou falar pra você o que você vai fazer caso você queira fazer um anjinho e não uma anjinha, tá bom?
Quero também que vocês prestem bastante atenção na lógica da receita, o porquê a receita foi criada dessa maneira. Porque assim vocês vão conseguir fazer com que essa receita seja mais decorável. A ideia é que vocês consigam, a partir da segunda, terceira, quarta peça, consiga decorar a receita. Então preste bastante atenção não somente no tutorial, mas na lógica da receita. Eu vou utilizar dessa vez o fio Amigo Love, tá? Da Linhas Corrente. E aí é o seguinte, ele tem aqui, ó, a Tex de 600. Essa Tex aqui, a gente leva muito como referência da espessura do fio. Então, quanto maior esse número, mais grosso o fio é. E aqui também tem o tamanho de agulha indicado, ó, 3,5. Por aqui, a gente tem um pouco da referência de mais ou menos aí, que é o número da agulha que a gente vai usar. Porém, tem gente que tem o ponto mais apertado, vai precisar utilizar uma agulha mais grossinha. Quem tem o ponto mais largo vai precisar utilizar uma agulha mais fina, tá bom? No meu caso aqui, eu vou utilizar a agulha número 2, tá? Que é uma agulha que eu acho que fica com a tensão ideal e vai fazer com que os meus pontos aqui no caso, fique fechadinho aqui também, tá? Então, é importante você encontrar aí uma numeração ideal para o fio que você está utilizando. E aí eu posso falar para você aqui, utilizar 2, mas para o seu ponto pode ser que você precise de uma agulha maior ou menor de numeração aqui, porque quanto maior, mais grossinha essa pontinha aqui é. O importante é que o fio faça essa pegada aqui, ó. Que o gancho, na verdade, né? O gancho faça essa pegada corretamente no fio. Tá vendo? O fio tem que travar aqui direitinho. Então, se é um fio muito grosso para uma agulha muito fina, ela não vai enganchar aqui no fio, tá bom? E aí, nós vamos trabalhar com o fio Amigo Love, nós vamos trabalhar aqui, ó, com o fio lilás, branco, esse marrom clarinho e o fio preto. Tá? Essas 4 cores aqui. No caso do marrom, eu utilizei para o tom de pele. O branco nós vamos usar para as asinhas. O lilás para a veste. E o preto para a cor do cabelo. Tô utilizando a cola Pega 1000, que é uma cola de silicone. Se você quiser utilizar a cola quente, também dá. Ou se você não quiser utilizar a cola quente, também tá ok. Tô usando pra base, pra colocar na base do anjinho, que é essa parte aqui, ó, aqui embaixo, pra ficar bem durinho aqui e apoiar no local onde a pessoa for colocar. Eu tô utilizando esse negócio que vem alfinete. Então, eu vou recortar aqui do diâmetro, do tamanho da base do meu anjinho e vou utilizar. Mas você pode utilizar acrílico, você pode usar papelão, plástico, aqueles potes de margarina, de sorvete, pode recortar e usar, que também dá. E as minhas ferramentas serão a tesoura, a agulha de tapeceiro, a agulha número 2 e isso aqui que é uma pinça que eu gosto para colocar enchimento. E vamos precisar também do enchimento, tá bom? Enchimento de fibra siliconada. Então, nós vamos começar pela base do nosso anjinho, tá bom? Aqui eu vou dar uma breve introdução para quem ainda nunca pegou na agulha, nunca fez crochê. E tudo é prática, viu, gente? Se tiver difícil de fazer, não desista, tem que praticar. É a prática que vai levar à perfeição, tá? Então, aqui eu vou segurar a ponta do meu fio na palma da minha mão, segurando com o dedo polegar e indicador. Com esse fio aqui, que é o fio que está saindo lá do meu novelo, ó, eu vou dar uma voltinha aqui no meu dedo indicador, formando um X, tá vendo, ó? Então, mais uma vez, dou uma voltinha aqui, formando um X. Esse fio que sai do novelo, ele precisa ser tensionado, ou seja, alguém precisa ficar segurando lá. Então, eu vou dar um serviço aqui para esses 3 dedinhos meus aqui, ó. Vou mandar ele segurar esse fio aqui que sai do novelo.
Então ficou assim a posição da minha mão, beleza? A agulha você pode segurar de duas formas. Assim por cima, que a gente fala que é pega de faca, ou assim por baixo, que a gente fala que é pega de lápis, né? Como se a gente estivesse escrevendo. Para mim é mais confortável segurar assim, então eu vou fazer dessa forma. Vou inserir aqui a minha agulha dentro dessa perninha do X e por cima dessa perninha. Vou jogar a minha agulha levemente lá para trás, ó. Vou empurrar ela lá para trás para ela laçar esse fio aqui, tá? Então, jogo lá para trás, laço o fio e puxo ele aqui por baixo, ó. Por baixo da primeira perninha do X. Nesse momento aqui, nós formamos o anel mágico, ó. Tiro ele do meu dedo e a gente vê que é formado um anel mágico. Depois eu vou mostrar para vocês o porquê que ele é chamado de anel mágico, tá? E aqui ele tá solto. Se eu soltar aqui minha agulha, ele vai se desmanchar todo. Então eu faço uma correntinha. Como que eu faço a correntinha? Jogo a agulha lá para trás novamente, laço esse fio que está saindo do novelo e passo aqui por dentro dessa laçadinha, tá? Então aqui eu formo uma correntinha. Olha a correntinha aqui, ó. Esse Vzinho aqui é uma correntinha, tá bom? Então, tá presinho aqui o meu fio na minha agulha. Nós vamos começar a fazer os pontos baixos. Vocês vão ver, quando vocês pegarem a receita do anjinho, o PDF, vocês vão ver que lá na receita, na primeira carreira, está pedindo para fazer 6 pontos baixos dentro do anel mágico. Então, eu vou inserir a minha agulha dentro do anel mágico, puxo o meu fio, vou ficar com 2 alcinhas na agulha. Puxo o meu fio aqui novamente, laço o meu fio novamente, passo por dentro dessas 2 alcinhas, tá? Quando eu viro o meu trabalho daqui, ó, eu tô visualizando ele desse lado. Quando eu viro ele pra cá, eu tô vendo aqui o xizinho aqui, tá? Então, essa anatomia aqui, ó, do corpo mais a cabeça, que eu digo sempre que aqui é o corpo do ponto e aqui é a cabeça, a gente formou um ponto baixo, tá? Então, eu vou fazer esse processo de inserir a agulha dentro do anel mágico, puxar o fio, ficar com 2 laçadas, puxar o fio novamente dentro dessas 2 laçadas. Esse é o processo do ponto baixo. Basicamente, no amigurumi inteiro, a gente vai fazer isso aqui. 80% do amigurumi é feito com esse ponto, tá? Algumas vezes a gente vai precisar fazer um ponto alto, um aumento, uma diminuição, mas tudo vem através do ponto baixo. Então, se na primeira carreira tá pedindo aqui para colocar 6 pontos baixos dentro do anel mágico, eu vou fazer os 6 pontos baixos dentro do anel mágico. E como que eu sei que eu coloquei os 6 pontos baixos dentro do anel mágico? Primeiro, contando, né? Fez um ponto, conta. 1, 2, 3, até dar 6. Ah, mas eu tô na dúvida? Vira o trabalho de lado um pouquinho e tenta identificar aqui, ó, os Vzinhos. Vocês vão ver que tem 6 Vzinhos aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, aqui dentro do meu anel mágico, eu tenho 6 pontos baixos. Aí, eu posso puxar essa laçadinha aqui, ó, que ele vai fechar. Por isso, ele é chamado anel mágico, tá? Que ele faz essa mágica aí de fechar. Na segunda carreira, eu já insiro a minha agulha aqui, ó, no primeiro ponto da primeira carreira. E faço, na segunda carreira, no caso lá no PDF, está pedindo para fazer aumentos. E o que são aumentos? São 2 pontos baixos dentro do mesmo ponto. Ó, então eu faço 1 e 2 pontos no mesmo ponto. Isso vai fazer com que um ponto se transforme em 2, tá? Então, nessa carreira número 2, é pedido para fazer 6 aumentos. Aí, pode ser que você fique com um pouquinho de dúvida aonde inserir a agulha. Ah, será que eu coloco aqui? Será que eu coloco aqui? Será que é aqui no meio? Sempre, gente, vocês vão identificar o Vzinho, inserir aqui por baixo, ó, entre o corpo e a cabeça do ponto, pegando as 2 alcinhas. Virou o trabalho de lado, a agulha precisa estar
embaixo do Vzinho, pegando as duas alcinhas. A não ser que se pede algo diferente na receita, que isso nós vamos aprender um pouquinho lá pra frente, tá bom? Sempre pegando as duas alcinhas do ponto. Então, eu vou fazer aqui no total de 6 aumentos. E aí, eu vou fazer com que fique no final da carreira com 12 pontos baixos. Terminei, ó, a segunda carreira com 12 pontos baixos. Aqui, eu vou colocar um fio de uma outra cor. Você vai cortar aí um pedacinho de fio de uma outra cor e colocar aqui no meio. Que aqui vai ser o início e o final de cada carreira. Então, chegou nesse ponto de marcação aqui, a gente sabe que a carreira finalizou, tá? Na terceira carreira, é pedido pra gente fazer um ponto baixo e um aumento por 6 vezes. Então, o que que a gente vai fazer? Um ponto baixo em um ponto, no próximo ponto, um aumento. Então, a gente vai repetir essa sequência por 6 vezes, tá? É sempre fazendo o que se pede na receita, beleza? Isso aqui que eu tô explicando é para quem nunca fez crochê, tá, gente? Então, para quem nunca fez crochê, é só seguir o que está pedindo na receita. Sempre o que vai ser multiplicado por fora, por exemplo, vezes 6, vezes 8, vezes 3, dependendo do que tiver na receita, é o que está dentro daquele parêntese. Então, se dentro do parêntese está me pedindo para fazer um ponto baixo e um aumento, quer dizer que eu preciso multiplicar, e tem um vezes 6 do lado de fora, significa que eu preciso multiplicar o que está dentro do parêntese, ou seja, um ponto baixo e um aumento, por 6 vezes, tá? E no final, nós vamos ficar nessa carreira com 18 pontos baixos. Terminei aqui a carreira de número 3, com 18 pontos baixos, cheguei no meu fio de marcação, ó. Ele tá aqui, tá vendo? Então, eu só passo ele pra lá, ó, pra ele marcar o início da próxima carreira. E agora, na carreira número 4, nós vamos fazer 2 pontos baixos e um aumento por 6 vezes, e vamos ficar no final dessa carreira com 24 pontos baixos. Eu terminei a carreira de número 4 com 24 pontos baixos, vou pegar o meu fio de marcação, jogar ele para cá, pro lado de fora, e agora na carreira número 5 nós vamos fazer 3 pontos baixos e um aumento por 6 vezes, e vamos ficar no final dessa carreira com 30 pontos baixos. Terminei aqui a carreira de número 5 com 30 pontos baixos, agora eu vou jogar o meu fio de marcação para lá. E na carreira número 6, nós vamos fazer 4 pontos baixos e um aumento por 6 vezes, e vamos ficar no final dessa carreira com 36 pontos baixos. Terminei a carreira número 6 com 36 pontos baixos, coloquei meu fio de marcação pra cá. E agora, na carreira número 7, a última carreira de aumentos, nós vamos fazer 5 pontos baixos e um aumento por 6 vezes. E vamos ficar no final dessa carreira com 42 pontos baixos. Terminei aqui, gente, a carreira de número 7, tá? Com 42 pontos baixos. Agora é o seguinte, nós vamos fazer aqui esse relevinho, ó, tá? Porque aqui é a base do nosso anjinho. Então, para que essa parte não fique arredondada, nós vamos trabalhar de um jeito diferente na próxima carreira, para que fique esse relevo aqui, tá bom? Para fazer isso, nós vamos fazer na carreira número 8, somente pontos baixos. Então, não tem aumento. A partir de agora, a gente vai parar de fazer aumentos. Então, é o seguinte, ao invés da gente pegar aqui, ó, vou mostrar de pertinho, as duas alcinhas do nosso ponto baixo, nós vamos pegar somente a alcinha de trás, tá? Nessa alcinha de trás, nós vamos fazer um ponto baixo. Isso aqui na receita é chamado blow, tá? Ou BLO, que significa você pegar somente na alcinha de trás. Então, eu vou inserir a minha agulha no meio desse xizinho que tá aqui e fazer
o ponto baixo normalmente que eu já ensinei para vocês, tá? Vou fazer aqui por toda a carreira, vai dar no total de 42 pontos baixos, tá? Afinal, a gente não está fazendo aumentos, então é a mesma quantidade de pontos da carreira anterior. Olha só, gente, como que ficou. Vocês podem reparar que dá um relevo aqui por toda a volta, tá vendo? Porque a gente trabalhou somente na alcinha de trás, tá? E aí, agora, é o seguinte. Nós vamos fazer aqui, no total, de 10 carreiras. Ou seja, da carreira número 9 à carreira número 18, nós vamos fazer em cada carreira 42 pontos baixos. Eu vou adiantar aqui porque é um trabalho repetitivo, vou ficar só fazendo pontos baixos. Se você não sabe contar carreiras, é o seguinte, vou mostrar aqui rapidinho para vocês também. Cada pontinho desse aqui, ó, cada quadradinho desse é um ponto baixo. Então, eu contando para a esquerda ou para a direita, eu estou contando os pontos, tá vendo? Agora, se eu quero contar carreiras, eu vou imaginar aqui, ó, as linhas. Olha só, cada linhazinha dessa aqui significa uma carreira. Então, quando eu quero contar carreiras, eu conto assim, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, entendeu? Então, dessa forma, você sabe diferenciar o que é ponto e o que é carreira. A carreira sempre vai ser um conjunto de pontos, tá bom? Então, eu vou fazer aqui, eu vou adiantar o meu trabalho, já vou aparecer aqui com ele pronto. Cada carreirinha dessa aqui vai ter 42 pontos baixos, tá bom? Vou aqui adiantar o meu trabalho, se caso você quiser pausar o vídeo, você pode pausar e assistir o restante pra gente poder fazer juntas. Pessoal, eu fiz aqui as 10 carreirinhas, agora eu vou colocar o meu fio de marcação, então, olha só como que já ficou grande o nosso anjinho, tá? Então, lembre-se sempre, nós vamos fazer carreiras sequenciais de aumento para a base até chegar em 5 pontos baixos em um aumento. Na próxima carreira, a gente vai fazer em BLO, que é pra gente poder subir e dar esse acabamento aqui do lado. E depois, vamos subir aqui 10 carreiras, ou seja, da carreira número 9 até a carreira número 18, 42 pontos baixos em cada carreira. Então, até aí, eu acho que fica fácil da gente decorar essa receita, né? Agora, na próxima carreira, que é a carreira número 19, nós vamos fazer 12 pontos baixos e uma diminuição, que a gente vai começar a fechar a nossa peça. Então, aqui eu já fiz 4, ó. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, certo? Agora, pra gente fazer a diminuição, pra quem não sabe, ó, vou deixar bem pertinho aqui. E aí, nós vamos inserir a agulha somente na alcinha da frente do próximo ponto e na alcinha da frente do outro ponto. Ó, então, pego na primeira aqui, da frente, e aqui no segundo ponto, a alcinha da frente também. Laço o meu fio e passo dentro dessas duas alcinhas. Eu vou ficar aqui com 2 alcinhas na agulha, tá vendo? Laço o fio novamente e passo por dentro dessas 2 laçadas. Aqui, o que que a gente fez? Nós fizemos 2 pontinhos se transformar em um só. Então, nessa parte aqui, sempre que você for fazer a diminuição, fique atento à tensão do ponto. Tem que ficar bem fechadinho, bem apertado, para que não abra buracos, tá? Quanto menos você conseguir fechar esse ponto, melhor vai ficar o acabamento. E aí, nós vamos continuar fazendo essas diminuições, ou seja, 12 pontos baixos e uma diminuição por toda a volta. Nós vamos fazer nessa carreira aqui 3 vezes, então, 12 pontos baixos e uma diminuição por 3 vezes.
E vamos ficar no final dessa carreira com 39 pontos baixos, tá? Eu vou adiantar aqui a minha carreira e volto novamente. Olha, fiz aqui a primeira carreira de diminuição, ó, vocês já conseguem ver que a peça começa a curvar pra dentro, né? Agora, vou passar o meu fio de marcação pra cá, pra marcar o início da próxima carreira. E agora, nós vamos fazer aqui, a gente vai fazer aqui duas carreiras, tá? Carreira 20 e 21 com pontos baixos, tá bom? Porque eu não quero que essa peça feche de uma vez. Nós vamos intercalar agora, entre as carreiras de diminuição, carreiras somente de pontos baixos, que assim vai diminuindo a peça, vai afunilando aos poucos, porque se eu colocar somente diminuição, ela vai fechar de uma vezada só, e não é o que a gente tá querendo fazer aqui, tá? Então, vou adiantar aqui duas carreiras, carreira número 20 e carreira número 21, cada uma com 39 pontos baixos. Fiz aqui a carreira de número 20 e 21, vou colocar meu fio de marcação aqui para marcar o início da próxima carreira. E agora, na carreira número 22, nós vamos fazer 11 pontos baixos e uma diminuição. Então, lembra que a gente fez 12 pontos baixos aqui? Nós vamos fazer agora 11 pontos baixos, tá? Nós estamos seguindo uma sequência, porém, ao invés da gente fazer múltiplos aqui, dividir, na verdade, por 6, nós vamos dividir somente por 3, tá? E depois, a gente vai começar a fazer as diminuições por 6, tá? Então, aqui eu fiz 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11. E aí, eu vou fazer uma diminuição aqui. Pego a primeira alcinha desse ponto, a primeira alcinha do outro ponto, laço o meu fio e fico com uma laçada só na agulha. Vou repetir esse processo aqui 3 vezes e vamos ficar no final dessa carreira com 36 pontos baixos. Olha só, gente, fiz aqui a minha carreira de número 22 com 11 pontos baixos e uma diminuição por 3 vezes e ficamos com 36 pontos baixos nessa carreira. Agora é o seguinte, da carreira número 23 à carreira número 30, para quem nunca fez, eu vou deixar a receitinha aqui na tela dessas carreiras para você pausar o vídeo e fazer, tá? Para quem já sabe fazer crochê, vai fazer o seguinte, vai crochetar sem olhar na tela, tá? Para já começar a treinar aí o seu cérebro pela lógica da receita. Porque o que nós vamos fazer aqui agora? Nós vamos fazer diminuições sequenciais com uma carreira no meio somente de pontos baixos. Então, vai ser o seguinte, ó. Carreira número 23, 4 pontos baixos e uma diminuição por 6 vezes. Carreira número 24, só ponto baixo. Carreira número 25, 3 pontos baixos e uma diminuição por 6 vezes. Na carreira número 26, somente pontos baixos. Na carreira 27, 2 pontos baixos e uma diminuição por 6 vezes. E na próxima carreira, que é a carreira número 28, somente pontos baixos. Carreira número 29, 1 ponto baixo e uma diminuição por 6 vezes. E a próxima carreira, que é a carreira número 30, somente pontos baixos. Então, a gente vai começar fazendo 4 pontos baixos e uma diminuição. E vamos ir diminuindo de forma sequencial. Então, comecei com 4 pontos baixos, a próxima carreira qualquer, 3 pontos baixos e uma diminuição. A próxima, 2 pontos baixos e uma diminuição. A próxima, 1 ponto baixo e uma diminuição. Porém, nós vamos colocar uma carreira entre essas carreiras para a gente começar para a gente fazer com que a peça, além de fechar, ela ganhe altura,
tá? Então, a gente vai afunilar essa peça aos pouquinhos, tá? Então, todo mundo vai pausar esse vídeo e vai fazer e vai crochetar essa parte e nós vamos voltar juntas pra gente conferir tudo que a gente fez, tá bom? Só um detalhe que eu estava me esquecendo, à medida que a gente for fechando a peça, nós vamos colocar o enchimento, tá? Vai colocando o enchimento, vai batendo assim com os dedos, ó, pra ele assentar em toda a peça, tá? Eu já vi muitos amigurumis que a receita tá igual, a pessoa replicou ali detalhadamente toda a receita, porém, na hora de colocar o enchimento, não coloca direito, deixa partes sem o enchimento, tá? Isso faz toda a diferença no acabamento do boneco. Então, à medida que for fazendo aí os pontos as carreiras de diminuição, vocês devem ir colocando o enchimento aos poucos, tá bom? Gente, olha só, terminei aqui de fazer o meu corpinho, ó, fiz todas as carreiras de diminuição. E aí, é o seguinte, ó, vocês estão vendo o formato final da peça, né? Tudo que vai além disso aqui, por exemplo, se ficar mais redondinho, com o formato mais redondo, tá errado. Se ficar mais comprido, tá errado. Então, sempre se atente para o formato original do amigurumi para você chegar num resultado legal. E, como eu disse para vocês, o enchimento. Por isso que eu gosto de utilizar essa pinça aqui para direcionar o enchimento, porque olha só, aqui ó, geralmente aqui no finalzinho, a gente não costuma, é normal que isso aconteça, tá? A gente deixar essa parte aqui ó, mal preenchida. Então, se a gente tiver uma peça dessa, pode ser palito também, ou até mesmo a tesoura, o cabo da agulha, você vai conseguir fazer esse direcionamento aqui, tá vendo, ó? Que é jogar o enchimento para onde que eu quero que ele fique. Então, é uma coisa assim que vocês têm que fazer com calma, pra peça dar certo, tá? Não adianta correr, ó. E vai apertando pro enchimento ir assentando, ó. Tá vendo? Que aí vai dar o formato certinho que a gente precisa ficar. E, além disso, o que que eu quero que vocês aprendam nessa peça aqui, gente? Ela precisa ser uma peça fácil, ela não pode ser demorada. Se você quer viver de amigurumi, a peça não pode ser demorada. Por que que eu tô falando isso? Tem gente que fala assim, que vem com a justificativa pra mim assim, mas eu prefiro fazer poucas peças, sei lá, 4 peças e ganhar o mesmo tanto que você. Gente, qual que é a probabilidade de clientes pagarem mais caro por peças? É menor, tá? Eu tiro isso pelo meu dia a dia, que é a minha experiência de dia a dia. Vou falar para vocês, 70% das vezes o cliente procura preço. Então, se você puder fazer desse limão uma limonada, ou seja, trazer peças fáceis para esse cliente, ele vai comprar de você, porque ele está precisando do produto. Então, às vezes, a gente perde cliente porque a gente tem peças muito caras. Priscila, mas minha peça não vale? Vale, gente, vale cada centavo. Por isso que a gente tem que simplificar as receitas. Fazer com que essas receitas sejam fáceis, sejam vendáveis, tá? Então, assim, gente, pega essa ideia de decorar a receita, tá? Claro que nem sempre a gente vai conseguir fazer isso. Vai ter peças que a gente não vai conseguir aplicar totalmente esse método. Porém, nas peças que mais saem, como esse anjinho, que é um anjo assim que gente, eu vendo demais esse anjinho aqui. Tem anjinhos mais bonitos que esse? Tem, gente. Nossa, tem aí uma infinidade de anjos aí no mercado de amigurumi. Mas se você decidir aplicar esse método dessa receita, fica mais fácil de você trabalhar, fica mais gostoso, mais prazeroso.
Porque é tão ruim quando a gente tá fazendo aquela receita, a gente tá quebrando a cabeça para entender a receita, faz a receita, desmancha várias vezes, tem que refazer. No final, às vezes o trabalho não fica do jeito que a gente esperava. Então, assim, a minha ideia é fazer com que mude essa estratégia, sabe? Trazer sempre bonecos rápidos, bonecos fáceis de se fazer, bonecos que você... eu vou sentar ali, vou assistir uma série, vou assistir um documentário fazendo meu crochê, tá? Então a ideia é a gente fazer peças prazerosas, peças que a gente sinta ali prazer em crochetar e poder ter saúde mental também, né, gente? Então aqui a gente fez as diminuições, lembra? Que nós fizemos sequências de diminuições, intercalando com uma carreira somente de pontos baixos, somente de subida. E agora nós vamos passar para a cabeça do nosso anjinho. Então eu vou tirar aqui o meu fio de marcação, que eu sei que eu tenho que colocar ele aqui. E esse fio lilás nós vamos cortar, tá? E agora a gente vai encaixar o fio na cor de pele que a gente escolheu. No caso aqui eu escolhi a cor 369 do fio Amigo Love. Então o que que eu vou fazer? Esse último pontinho aqui, ó, pra gente poder fazer a troca de cor, eu vou retirar essa última alcinha, vou inserir a minha agulha aqui. Então, eu vou fazer o último ponto pela metade, tá? E ao invés de eu puxar o fio lilás, eu vou puxar o fio marronzinho, tá bom? Então, aqui vai ser o início da minha carreira. Nessa carreira aqui, nós vamos precisar fazer uma carreira somente de aumentos, tá? Então, nós terminamos a última carreira que nós fizemos aqui do fio lilás com 12 pontos baixos, certo? Nós vamos fazer agora na cabeça 12 aumentos. Assim, nós vamos ficar com 24 pontos baixos. Para quem não sabe o crochê, quem tá começando agora, né, na verdade, nós vamos fazer um aumento atrás do outro. Então, não tá errado não, tá? Tá certo a receita, é desse jeito que faz mesmo. Pode ser que fique um pouquinho mais complicado, porque como o ponto aqui tá um aumento atrás do outro, vai ficar os pontos todos juntinhos. Então, pode fazer com mais calma. Pera aí. Aqui, ó. Puxo aqui o fio, vou fazendo em cada ponto de base aqui um aumento. Nós vamos fazer por toda a carreira 12 aumentos e vamos ficar no final dessa carreira com 24 pontos baixos. Esse fio que sobrou aqui, ó, essas duas pontinhas, a gente dá 2 nozinhos e joga ele lá pra dentro, ó. Vou jogar ele lá pra dentro do corpinho, tá bom? Então, eu vou fazer aqui a minha carreira de número 31, 12 pontos, 12 aumentos por toda a volta. Gente, fiz aqui, ó, os 6 aumentos, fiquei com 24 pontos baixos. Agora, nós vamos fazer o seguinte. Essa aula aqui não é somente um tutorial de passo a passo ali do amigurumi, não. Eu quero que vocês aprendam a minha estratégia, a minha técnica de decorar a receita. Então, quem ainda não sabe, vai levar aí uma colher de chá, eu vou deixar a receita aqui na tela, você pode pausar e acompanhar a receita na tela. Se você já faz, você não vai usar a colinha. Você vai pausar o vídeo aí e vai fazer da forma que eu vou falar agora. Nós ficamos aqui com 24 pontos baixos, certo? Agora, para eu fazer aqui múltiplos de 6, nós vamos fazer 3 pontos baixos em um aumento, depois 4 pontos baixos em um aumento, 5 pontos baixos em um aumento. Então, nós vamos seguir essa sequência até ficar com 5 pontos baixos em um aumento. Depois, nós vamos fazer carreiras de subida, que é para dar altura aqui na cabecinha do anjinho, ó. Então, enquanto eu estou dando altura, nós vamos fazer somente pontos baixos. Aqui, nós vamos fazer um total de 10 carreiras.
Depois chegou, fez aqui as 10 carreiras, nós vamos começar a fechar. E aí, como a última carreira aqui são 5 pontos baixos e um aumento, nós vamos fazer a primeira carreira de diminuição com 5 pontos baixos e uma diminuição. E aí nós vamos seguir a sequência, que é 4 pontos baixos e uma diminuição, 3 pontos baixos e uma diminuição, 2 pontos baixos e uma diminuição, 1 ponto baixo e uma diminuição e 6 diminuições. E aí, à medida que você for fechando, você vai preenchendo a cabeça de enchimento. E façam isso, tá? Não vale colar, tá bom? Porque o nosso intuito aqui é fazer com que você consiga decorar essa receita. Claro que não vai ser agora, gente. De uma vezada assim, a gente não decora. A intenção é que, com o tempo, você não precise ficar lendo ali a receita o tempo inteiro, tá bom? Eu vou adiantar aqui a minha peça, então vocês vão pausar o vídeo aí. Quem já sabe, não vai usar colinha na tela da receita. Quem não tem muita experiência, pode ler a receita aí sem problema nenhum, que com o tempo, primeiro vocês precisam aprender, né? Então, não tem lógica vocês quererem decorar a receita agora, porque esse não é o momento. Então, primeiro vocês vão aprender a fazer o crochê, a ler as receitas, né? Aprender a técnica primeiro, e depois o próximo passo é a gente fazer com que vocês também consigam decorar a receitinha do anjinho, tá bom? Então, aqui eu vou fazer 3 pontos baixos e um aumento por toda a carreira. E aí, eu vou seguir fazendo as carreiras de aumentos até chegar às carreiras de subida e depois as carreiras de diminuição, tá bom? Vou adiantar aqui o meu trabalho e volto novamente para mostrar para vocês como que ficou. Gente, terminei aqui a cabeça do meu anjinho, olha só que belezinha. Já cortei o meu fio, então, nós fizemos aqui as carreiras de aumento, até 5 pontos baixos e um aumento, 10 carreiras de subida, que é só de ponto baixo, não tem aumento, e as carreiras de diminuição, tá? Prestem bastante atenção na técnica, tá? De como a receita foi desenvolvida, que é justamente o que vocês precisam saber. Todas as vezes que você pegar uma receita minha, você vai entender dessa forma, até quantos aumentos que ela fez, quantas carreiras de subida que ela fez. Eu sempre tento simplificar a receita o máximo possível. E aí aqui, ó, nós vamos fechar a cabecinha do nosso anjinho com um anel mágico invertido. Para quem não sabe, nós vamos colocar o fio aqui na agulha de tapeceiro e vamos inserir a agulha aqui na alcinha da frente de cada ponto. E aí, à medida que a gente for passando ela aqui, ó, ela vai fechando esse buraquinho que ficou. E ó, antes de você fazer isso aqui, tem que encher bastante aqui, tá? Não a ponto de deixar o amigurumi duro, ó. Meu amigurumi está fofinho, tá vendo, ó? Mas também não pode deixar com pouco enchimento. Porque aí, à medida que a pessoa for lavando esse amigurumi, a tendência é ceder um pouquinho. Então, se não tiver enchimento suficiente, pode ser que ele fique deformado, tá? Bom, aqui eu já passei nos 6 pontinhos, vou jogar o meu fio lá pra dentro, em qualquer lugar aqui. Eu gosto de colocar onde vai o cabelo aqui por cima, então essa parte aqui não vai aparecer. Passo aqui pro ponto ao lado, vai formar um Ezinho, tá vendo? Ó, uma argolinha aqui, eu gosto de chamar de E. Então, a gente passa esse fio por dentro desse Ezinho. E aí, esse processo aqui, vocês podem fazer aí 3, 4 vezes, tá? Quanto mais você fizer, mais reforçado esse fio vai ficar aqui, tá bom? Corto aqui o excesso de linha.
Ó, ficou assim, tá vendo? E agora, nós vamos trabalhar o cabelo. Mais uma vez, eu vou deixar a receita aqui do lado na tela. E aí é o seguinte, gente, a cabeça não vai até 5 pontos baixos em um aumento, que é o diâmetro aqui, a gente fica com 42 pontos baixos nessa cabeça. Então, o que a gente vai fazer pro cabelo é deixar o cabelo com o mesmo tamanho da cabeça. Poderia colocar um pouquinho maior? Sim, poderia. Mas eu prefiro colocar 5 pontos baixos em um aumento para você gravar aí na sua cabecinha que essa é a receita tanto da cabeça quanto do cabelo. Então, se a cabeça tem 5 pontos baixos em um aumento, a gente vai colocar no cabelo também 5 pontos baixos em um aumento. Pode ser que na hora que você vai encaixar, fique um pouquinho apertado, mas aí é mais fácil a gente deixar um pouquinho, larguear mesmo, puxar a peça um pouquinho, para que a peça entre aqui, do que fazer uma receita diferente para a cabeça, não é verdade? Então, o que a gente vai fazer? No cabelo, nós vamos deixar o cabelo aqui com 5, nós vamos fazer carreiras de aumento até 5 pontos baixos em um aumento, tá? E depois nós vamos subir 9 carreiras somente de pontos baixos. Então é o seguinte, ó, até a carreira 7 são carreiras de aumento, 5 pontos baixos e um aumento, tá? Vamos ficar nessa carreira com 42 pontos baixos. Depois nós vamos subir 9 carreiras. Então, da carreira 8 à carreira 16, nós vamos fazer somente pontos baixos, combinado? Vou pegar aqui o meu fio preto e vou começar a fazer as minhas carreiras, tá? Nesse momento aqui, você pode pausar o vídeo aí. E, mais uma vez, se você tem experiência, não utiliza colinha, tá bom? Faça até 5 pontos baixos em um aumento. Depois, você vai subir 9 carreiras somente de pontos baixos, tá bom? Eu vou adiantar aqui todo o meu trabalho. Você vai adiantar o seu aí. E volto novamente para mostrar para vocês como que ficou o cabelinho do meu anjinho. Gente, terminei aqui o cabelinho do meu anjinho. Vou cortar o meu fio agora. Você pode cortar ele bem comprido, tá? Uns 40 centímetros. Porque nós vamos utilizar esse próprio fio pra gente poder costurar o cabelo na cabecinha do anjinho, tá bom? Então, já fiz aqui. E aí, ó, nós vamos escolher o melhor lado pra ser o rostinho do nosso anjo. Eu acho que eu vou escolher esse daqui, que tá bem legal. E aí, eu vou encaixar essa cabeça assim, ó, na diagonal, tá vendo? Ó. Assento ele bem aqui. Antes de costurar, verifico certinho. O diferencial nas nossas peças, gente, vai ser... o diferencial na minha peça é sempre o acabamento. Tentar trazer o melhor acabamento possível. Até porque tempo a gente já ganhou na receita, não é verdade? Então, vou colocar o cabelo nessa posição aqui, ó. E aí, eu vou pegar esse fio preto, vou inserir aqui a minha agulha de tapeceiro. E agora, nós vamos, ó. E agora, nós vamos, ó, costurando toda a peça, pra lá e pra cá, pra lá e pra cá. Como eu tô trabalhando com a cor preta aqui, gente, essa cor é bem perigosa, porque ela traz... Ela não, né? Na verdade, é a minha agulha que traz. Mas sempre vem os fiapinhos aqui do enchimento, tá? Lembrando que você vai levar essa agulha lá pra dentro da cabeça da boneca, do anjo, e voltar aqui fora no cabelinho, tá? E aí, eu gosto de fazer um detalhezinho aqui, ó, que é tipo uma franjinha, meio de ladinho. Ó, eu pego lá na cabeça e venho aqui no cabelo. Pego lá na cabeça, puxo com cuidado pra não trazer enchimento. Ó.
e volto na cabeça. Eu gosto de passar umas 3 vezes aqui, 3 até 5 vezes fica legalzinho. Ó, e vai ficar tipo uma franjinha aqui, tá vendo? E aí, uso esse fio pra continuar costurando aqui o cabelinho, tá? Vocês vão fazer essa costura por toda a cabeça. Quanto mais você costurar esse cabelinho, mais forte ele vai ficar aqui, vai evitar de sair, da criança puxar e se soltar, tá bom? Depois que você costurou aqui, pessoal, nós vamos jogar o fio, tá bem costurado toda a cabeça, nós vamos jogar esse fio para um ponto qualquer aqui e fazer o anelzinho de arremate, tá? Que é aquele ezinho que eu falei com vocês. Façam novamente mais umas 3 ou 4 vezes e aí você pode cortar o excesso de fio, tá bom? Agora, nós vamos fazer o coque, tá? Se você vai fazer esse anjinho pra menininho, não precisa. A receita do cabelo acaba aqui. Se não, eu vou passar pra vocês a receita do coque, que é bem básica também. Nós vamos pegar aqui o fio preto e dentro do anel mágico, nós vamos colocar 6 pontos baixos, tá? Vou colocar 6 pontos baixos dentro do anel mágico. 4, 5 e 6. Puxo o meu fio do anel mágico. E na próxima carreira, nós vamos fazer 6 aumentos. E vamos ficar no final dessa carreira com 12 pontos baixos. Fiz a carreira número 2 com 12 pontos baixos. Agora, na carreira número 3, nós vamos fazer um ponto baixo e um aumento por 6 vezes. E vamos chegar no final dessa carreira com 18 pontos baixos. Fiz a carreira número 3, terminei aqui com 18 pontos baixos. Agora, na carreira número 4 e número 5, nós vamos fazer somente pontos baixos, tá? Não tem aumento. Então, carreira 4 e 5, cada carreira vai ter aqui 18 pontos baixos. Fiz aqui a carreira número 4 e número 5, com 18 pontos baixos cada uma. Agora, na carreira número 6, nós vamos fazer 4 pontos baixos e uma diminuição por 3 vezes. E nós vamos ficar no final dessa carreira com 15 pontos baixos, tá? Terminei aqui, ó, com 15 pontos baixos. Agora, eu vou cortar o meu fio. E esse coquezinho aqui, nós vamos fazer 2 vezes, né? Porque são 2 coques. Então, você pode repetir essa receita. Se você quiser, você pode voltar o vídeo aí e fazer novamente. E aí, nós vamos colocar aqui, ó. A gente vai posicionar, eu já fiz um aqui pra adiantar. Nós vamos posicionar aonde a gente quer que fique esses coques, tá? Então, eu gosto sempre de colocar 4 pontos, 4 carreiras aqui pra cima, ó. 1, 2, 3, 4. Então, a partir da 4ª carreira aqui, eu já posiciono um coque. E aí, eu ponho o alfinete aqui pra marcar certinho onde ele vai ficar. Porque aí, a partir desse daqui, eu já sei onde que eu vou colocar o outro. Tá? Ó. E aí, ó, nós vamos colocar o enchimento, tá? Antes da gente costurar, a gente vai colocar o enchimento. Posicionei aqui, gente, ó, o coquezinho.
E aí, o seguinte, ó, coloquei pouco enchimento, até porque esse preto aqui, ele vai puxar muito enchimento aqui pra fora e não é o que a gente quer, né? Que aí sai um pouquinho, a gente vai puxando e o negócio não para de sair de lá de dentro. Então, eu coloquei pouco enchimento, só pra eu saber aqui exatamente aonde o coque vai ficar, tá? E aí, quando tiver faltando um pouquinho só pra acabar de costurar, nós vamos encher mais um pouco, tá bom? Então, vou pegar meu fio de minha agulha de tapeceiro. E aí, nós colocamos aqui, ó, 4 carreirinhas para cima, aqui, para trás, né? E aí, esse coque, ele vai ocupar mais ou menos 5 carreiras aqui, ó, tá? E nós vamos deixar aqui entre os coques mais ou menos 8 pontos, tá? Terminei de costurar os coquezinhos, tá? E agora, nós vamos fazer o lacinho, tá bom? Eu gosto sempre de fazer o lacinho na cor da veste. Então, nós vamos pegar aqui o fio lilás novamente. E aí, aqui é um pouquinho diferente para quem não faz o crochê. Pode ser que tenha dúvidas, tá? Então, eu vou fazer aqui bem devagar para vocês entenderem. Nós vamos fazer o mesmo processo do anel mágico que a gente fez, ó, puxa o fio pra cá e faz uma correntinha, certo? Vamos subir mais 2 correntinhas, então, ó, eu jogo a minha agulha pra lá e puxo a laçada por dentro da laçada que está na agulha. Então, no total, com aquela primeira que a gente fez, nós vamos ficar aqui com 3 correntinhas. Vou dar 2 laçadas na minha agulha, vou inserir a minha agulha dentro do anel e vou puxar o fio. Vou ficar aqui com 4 laçadinhas, ó. Vou laçar o fio novamente, vou tirar mais 2. Vou ficar com 2. Vou laçar o fio e tiro as outras 2. Tá? Então, sempre tirando de 2 em 2. Vou repetir, ó. Vou dar 2 voltas na agulha, insiro a minha agulha dentro do anel mágico e puxo o meu fio. Vou ficar com 4 laçadas. E vou começar a tirar de 2 em 2. Isso aqui é chamado ponto alto duplo, tá? É um ponto mais altinho, ó, ele fica bem compridinho pra gente poder fazer o lacinho. Faço isso 2 vezes, e aí nós vamos fazer 2 correntinhas. Vou inserir a minha agulha aqui dentro do anel mágico, vou pescar o meu fio aqui e já vou passar ele por dentro dessa laçada. Isso se chama ponto baixíssimo, tá? Vou subir 2 correntinhas e vamos repetir agora 2 pontos altos duplos, tá bom? O mesmo processo que a gente fez aqui, a gente vai fazer de cá, ó. Dá 2 laçadas na agulha, insere a agulha, pesca o fio, vamos ficar com 4. E começo a tirar de 2 em 2 laçadas, até a gente ficar com 1, tá? Faço 2 correntinhas e finalizo aqui com um ponto baixíssimo novamente. Aí, eu vou cortar o meu fio bem compridinho. Já posso tirar a minha agulha daqui, então, eu puxo o fio aqui pra fora. E esse fio, que é o fio lá do anel mágico, porque na verdade o que a gente fez aqui é trabalhar o laço dentro do anel mágico, tá? Então, a gente vai puxar esse fio pra ele ficar bem fechado. Passo esse fio aqui por trás, ó. Aqui por trás, dando 2 ou 3 laçadinhas. Tá, ó, aqui eu vou dar 3 e vai ficar assim, ó. Aí, eu pego a minha agulha de tapeceiro e passo ela aqui por baixo dessas laçadas, ó. Passo ela aqui por baixo dessa laçada. Sempre ao contrário desse outro fio aqui, ó. Porque nós vamos utilizar esses 2 fios pra gente poder amarrar lá no coque, tá? Então, ó, ficou assim, tá vendo que gracinha? Agora, a gente vai costurar aqui no coque. Então, aqui na frente, ó,
A gente vai passar o fio aqui pro lado. Olha como que é facinho costurar esse lacinho aqui, ó. Passo ele aqui pra frente, dou um nozinho com esse fio que está aqui mesmo. E aí, eu vou pegar esses dois fios, essas duas pontas, e vou jogar ela aqui pra dentro do coque. Ó. Jogo uma. E jogo a outra. Certo? Aqui eu corto o excesso de fio. E aí, eu vou inserir a minha agulha aqui e puxar esse fio lá pra dentro, ó, pra ele ficar escondido, essa pontinha, tá? Feito isso aqui, se você achar que o lacinho ficou um pouquinho tombado, eu gosto de passar um pouco de cola de silicone aqui, ó. E deixar ele presinho. Aí, eu coloco um alfinete, porque como a cola de silicone demora um pouquinho pra colar, eu coloco um alfinetinho aqui, cuidado pra não espetar o dedo, tá? E deixo ele secar. E aí, a gente vai costurar agora o outro lacinho. Gente, eu costurei aqui o outro lacinho. Vou deixar aqui o alfinetinho pra ficar bem firme a cola. Vou deixar aqui agora o anjinho de lado e nós vamos pegar a cor branca, que a gente vai trabalhar agora as asinhas, tá bom? E aí, nós vamos fazer o crochê linear. Nós vamos trabalhar agora com o crochê linear. Então, para isso, mais uma vez, o mesmo processo do anel mágico, com uma correntinha. Porém, agora, ao invés da gente fazer, trabalhar os pontos baixos dentro do anel, nós vamos continuar fazendo as correntinhas, ó. Fechei o meu anel mágico, jogo a minha agulha lá pra trás e puxo o fio dentro da laçada que tá aqui na agulha, ó. Então, eu vou fazer isso aqui 7 vezes, tá? Pra gente começar. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Vamos voltar na segunda correntinha fazendo pontos baixos. Então, a primeira é aqui, ó. A segunda correntinha a partir da agulha, tá? Então, a agulha tá aqui, primeira correntinha, segunda. Então, ó, aqui eu vou inserir a minha agulha no meio da correntinha, puxo o meu fio, fico com 2 laçadas, puxo o fio novamente, fico com uma laçada. Quando eu viro o trabalho aqui de lado, eu vejo o meu Vzinho. Então, esse aqui é o primeiro ponto baixo, tá? Então, em cada correntinha dessa, nós vamos colocar um ponto baixo. Vai dar no total aqui 6 pontos baixos, tá bom? Então, faço 6 pontos baixos. Você pode, na hora que terminar, vira o trabalho de lado e confere para ver se tem 6 Vzinhos. E aqui no final, nós vamos fazer uma correntinha para subir, vamos virar o nosso trabalho. E aqui no primeiro pontinho, nós vamos fazer um ponto baixo. Porém, a asinha, para que dê um relevo e fique mais bonitinha, ao invés da gente trabalhar aqui pegando as 2 alcinhas, nós vamos pegar somente a alcinha de trás. Então, olha só, 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes, pegando somente na alcinha de trás para dar esse relevo, que é o que a gente chama de BLO, ou blow, tá bom? 6 vezes, e aí nós vamos fazer 3 correntinhas aqui, ó. 2, 3. Voltamos a partir da segunda correntinha de novo, ó, aqui, fazendo pontos baixos. Então, eu vou voltar até lá na ponta fazendo ponto baixo, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8.
E aí é o seguinte, gente, eu quero que vocês guardem também a receita da asinha. Então, nós vamos fazer a asinha até a gente ficar aqui com 14 pontos baixos. Então, mais uma vez, vou deixar a receita aqui na tela, tá? E aí é o seguinte, nessa receita aqui, chegou aqui, ó, do lado desse fio aqui do anel mágico, nós vamos fazer uma correntinha para subir. Ó, subo uma correntinha e viro o meu trabalho, não é isso? Chegou do outro lado, que é na ponta da asinha, nós vamos sempre fazer 3 correntinhas, beleza? Na hora que eu chegar aqui, ó, nessa ponta com 14 pontos baixos, acabou a nossa receita, combinado? Então, para quem não faz crochê, segue aqui a receita. Para quem já faz, vai treinar aí o cérebro pra gente poder conseguir decorar essa receita, tá? Chegou aqui, ó, do mesmo lado do fio de marcação, você vai fazer uma correntinha de subida. Chegou desse lado aqui, do lado oposto do fio de marcação, do anel mágico, na verdade, você vai fazer 3 correntinhas. Porque aí, o que vai acontecer? O nosso trabalho vai ficar assim, ó, tá? Esse lado aqui é o lado onde eu faço os pontos baixos, a correntinha para subir. Esse lado aqui é aonde eu faço as 3 correntinhas, por isso que fica nesse degrauzinho aqui, tá? Então, vou deixar a receita aqui na tela, vou adiantar aqui a minha receita, vou deixar o vídeo até acelerado, porque aí você sabe, você vai conseguir identificar, tá? A ideia aqui nessa aula não é só ensinar para você o crochê, o tutorial em si, tá? É fazer com que você aprenda aí as minhas técnicas de decorar a receita e fazer essa receita, esse amigurumi mais rápido. Olha, gente, fiquei aqui com 14 pontos baixos, ó, todo trabalhadinho no BLO para dar esse relevo bonito, beleza? E agora, nós vamos continuar fazendo os pontos baixos aqui na lateral para dar um acabamento. Vou fazer aqui, ó, por toda a lateral, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. E aí, eu corto o meu fio bem grandinhos, 30, 40 centímetros, porque a gente vai utilizar esse fio aqui para costurar a asinha no nosso anjinho, combinado? Você vai fazer essa asinha 2 vezes, 2 vezes. Só que aí, o que acontece? Vocês estão vendo esse acabamento aqui, que a gente colocou de lado e tem aqui em cima, ó, essa última carreirinha? Tem gente que se incomoda com esse acabamento. E aí, prefere trabalhar em pontos baixíssimos para cá e fazer esse acabamento aqui, para que ele fique ao contrário, tá? Eu aconselho não fazer, sabe por quê? O cliente, ele não vê isso aqui, gente. Então, assim, é um trabalho desnecessário. E outra coisa, quando você trabalha aqui, acaba tirando esses dentinhos aqui,
não fica tão legal. Isso é um gosto meu. Nessa peça minha, a gente não vai trabalhar esses pontos diferentes aqui, não. A gente vai fazer duas peças iguais, porque o cliente não sente diferença. E aí, ó, a asinha você vai ficar à vontade aí para colocar do jeito que você acha que deve ficar. Ó, eu gosto de colocar aqui mais ou menos na altura do pescoço. Tá vendo? E aí, o seguinte, ó, vocês estão vendo que aqui no vídeo, essa daqui parece um pouco menor, né? Então, vocês vão posicionar de uma forma que não dê diferença entre as duas. Então, aqui, gente, ó, na hora que eu achar que a altura ideal aqui, pra posição que eu quero que fique essas asinhas, eu já seguro aqui e já coloco o meu alfinetinho. Mais ou menos, eu gosto sempre aqui de colocar nessa altura do pescoço, sabe? E com a abertura aqui também nas costas, ó. Eu sempre deixo abertinho aqui nas costas. E, ó, aí confere novamente pra ver se tá do tamanho certinho. Acho que tá ok. O que vocês acham daí? Acho que pra mim aqui tá bom. E aí chegou a hora da gente costurar, né? Pra gente costurar, nós vamos pegar o fio de tapeceiro, a agulha de tapeceiro, e nós vamos começar a inserir da mesma forma que a gente fez lá no coque, passando sempre aqui, ó, por cima da asinha, pra ficar uma costura invisível. Agora, vocês vão conseguir ver melhor, porque como ali o coque tá no preto, fica mais difícil. Então, como que eu faço, ó? Eu jogo aqui a minha agulha aqui pra dentro, saio nesse ponto do lado, pra ficar mais fácil de eu manusear ao invés de mandar aqui pra cima. Então, eu passo aqui pro lado, volto com ele pro mesmo lugar, pra ele voltar pra lá, ó, e já saio aqui no ponto de cima. Se eu começar a trabalhar essa costura daqui pra cá, ó, essa costura vai aparecer. Então, pra que ela não apareça, a gente vai fazer a costura desse jeito, ó. Passo aqui na parte branca, saio aqui no pontinho do lado, pra ficar mais fácil pra eu manusear. Volto no mesmo pontinho, sempre vai virando a peça assim, tá? Pra ficar mais fácil. Ó, volto lá na parte branca. Opa, agarrou aqui um pouquinho. Ó. Tá? Então, nós vamos fazer isso aqui por toda a asinha. E na hora que chegar aqui na pontinha, a gente vai mandar esse fio lá por onde a gente começou, ó, pra cá. Então, vai tirando o alfinete. Porque, gente, esse alfinete é um perigo, tá? Inclusive, eu já perdi uma peça inteira de um mobile que eu tava fazendo de nuvem. A nuvem era branquíssima. E no finalzinho, que eu coloquei um alfinetinho pra colocar, pra segurar uma bochechinha, que eu ia costurar por último, gente. Era a última coisa que eu tinha pra fazer. Eu espetei o dedo e sujou a peça branca com sangue. E aí, não tem jeito, né, gente? É só fazendo outra peça. E aí, ó, vou jogar esse fio lá pra onde eu comecei. Eu gosto de ir passando aqui pro lado, porque senão fica muito difícil de manusear. Então, assim fica mais fácil, ó. E aí, eu jogo aqui pra frente. Então, eu já posso tirar esse alfinete. Quando eu jogo ele pra cá, eu vou costurar esses dois fios aqui, ó, essas duas pontas. Olha só, tá vendo? Dou um nozinho. E jogo o excesso de fio aqui pra dentro, os dois.
Olha só que costura maravilhosa, perfeita costura, na verdade. Ó. Joga aqui os dois. E aí, corto o excesso de fio. Corto o meu excesso de fio, jogo essa pontinha lá pra dentro. E uma asinha já tá costurada, ó. Vocês estão vendo aqui que é quase que imperceptível aqui a diferença do acabamento aqui, ó. Gente, o cliente não olha. Ó, tem, sei lá, eu não me lembro exatamente quando eu criei essa receita, mas vamos chutar aí uns 4 anos. Nunca, gente, nunca ninguém reclamou desse acabamento aqui. Então, assim, a gente costuma dar importância para muitas coisas. Eu já vou até tirar aqui o alfinetinho, mas a gente costuma dar importância para coisas que o cliente não vai olhar. Então, ficaria muito mais trabalhoso se eu tivesse que trabalhar uma asinha diferente aqui. Então, já tenho 2 receitas, eu já tenho 2 asinhas com a mesma receita, né? Já facilita muito o trabalho da gente. Então, agora eu vou costurar a outra asinha. Costurei as asinhas e eu acho que você deve estar me perguntando aí, será que ela não vai colocar os olhinhos, bordar os olhinhos? Eu gosto sempre de bordar os olhinhos, gente, depois que eu coloco os bracinhos. Porque aí eu coloco ele alinhado aos bracinhos, sabe? Acontece muito comigo aqui de bordar os olhinhos primeiro e na hora que eu coloco os bracinhos fica desalinhado. Então, para não acontecer isso, quando o olhinho é bordado, eu deixo sempre por último. Nós vamos fazer agora a mãozinha. E vamos usar mais uma vez a nossa técnica de gravação de receitas. Nós vamos colocar aqui dentro do anel mágico 7 pontos baixos, tá? Então, vou colocar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Fecho o meu anel mágico. E agora, eu vou colocar aqui na tela para vocês a receita completa da mãozinha, porque é super facinho de fazer. Em cada carreirinha, nós vamos colocar 7 pontos baixos. Nada além disso. Então, você não precisa fazer aumento, não precisa fazer diminuição. Vocês vão fazer 7 carreiras com 7 pontos baixos. Então, contando com essa, tá? Então, essa é a primeira. Até a carreira número 7, nós vamos fazer 7 pontos baixos em cada carreira. Então, pode pausar o vídeo aí e fazer a sua mãozinha, fazer 2, aliás. No final de cada mãozinha, você pode recortar o fio, pode cortar o fio, pra gente poder finalizar as 2 mãozinhas aqui juntos, tá bom? Terminei aqui as 2 mãozinhas, ó. Uma eu até já arrematei, a outra, o que que eu fiz? Dei só um nozinho aqui, gente, ó. Esse fio aqui é o fio do anel mágico com o fio do último ponto. Dou um nozinho. E aí, eu pego esse excesso de fio aqui e jogo lá pra dentro da mãozinha, ó. Ó, jogo todo o excesso lá pra dentro. Então, as mãozinhas já estão prontas. Agora, nós vamos fazer os bracinhos. Para os bracinhos, nós vamos utilizar o mesmo fio, a mesma cor da veste, que é o lilás. Nós vamos fazer aqui, no anel mágico, 7 pontos baixos. E aí, esse fio aqui, ó, esse fio mais curto do anel mágico, você vai deixar ele um pouquinho mais compridinho, porque a gente vai utilizar ele também para costurar o braço no corpo. Então, vamos fazer aqui na primeira carreira 6 pontos baixos. Na segunda carreira, nós vamos fazer um ponto baixo e um aumento por 3 vezes. E vamos ficar no final dessa carreira com 9 pontos baixos.
aqui os 9 pontos baixos na carreira número 2. Agora, eu jogo meu fio pra cá. E agora, nós vamos fazer da carreira número 3 até a carreira número 11, ou seja, 9 carreiras, nós vamos fazer somente pontos baixos, tá? Então, não tem aumento, não tem diminuição. Você pode pausar o seu vídeo aí agora e fazer 9 carreiras somente de pontos baixos. Olha só, gente, fiz aqui as 9 carreiras. Então, recapitulando, 6 pontos baixos dentro do anel. Depois, na segunda carreira, um ponto baixo, um aumento por 3 vezes. E vamos subir depois 9 carreirinhas de 9 pontos baixos somente. Agora, lembra que a última carreira de aumento foi de um ponto baixo e um aumento? Então, ó, vem aquela história de decorar a receita. Agora, o que nós vamos fazer? 2 pontos baixos e um aumento, porque é a sequência daqui, certo? 2 pontos baixos e um aumento por 3 vezes. Depois, nós vamos fazer uma carreirinha de subida. Depois, 3 pontos baixos e um aumento por 3 vezes. E mais uma carreirinha de subida para finalizar. Mais uma vez, a receitinha aqui na tela. Vou adiantar aqui as minhas carreiras, vocês vão fazer aí a de vocês, tentando decorar a receita, e volto novamente para mostrar para vocês como que ficou aqui o meu trabalho. Terminei o meu bracinho, ficou assim, beleza? Aqui, nós vamos cortar o fio. Então, vou cortar meu fio aqui. Vou tirar o meu fio aqui pra fora. E nós vamos fazer aqui um ponto baixo falso. Pra gente poder amenizar esse degrauzinho, tá? Então, eu pulo o próximo ponto, insiro a minha agulha de tapeceiro daqui pra lá. E aqui, eu insiro a agulha no último ponto de onde o fio está saindo. E no meio desse ponto aqui que a gente pulou. Não aperto nem de mais, nem de menos, para não ficar grosseiro esse acabamento, ó. E deu uma amenizada aqui nesse degrau. E aí, o que a gente vai fazer? Nós vamos pegar o bracinho, e essa parte aqui, ela tem que sempre ficar escondida atrás do braço. Então, eu vou inserir o meu bracinho aqui, bem lá no fundo. E vou começar a costurar esse bracinho pra lá e pra cá, pra lá e pra cá. Com esse próprio fio que a gente cortou aqui, tá? Ó, jogo ele pra lá. E jogo ele pra cá novamente. Vou fazendo isso aqui até ficar bem presinho esse braço, tá? Tento sempre passar esse fio de costura no mesmo sentido do ponto. Olha só, esse pontinho aqui, ele tá no mesmo sentido da minha costura. Então, acaba que a costura fica camuflada, ninguém vai ver essa costura aqui, tá? Feito isso, a gente vai jogar esse fio lá pra trás, porque a gente vai usar ele pra costurar no corpinho do anjinho, ó. Então, primeiramente, a gente vai costurar ele virado para baixo. Então, eu pego o meu fio aqui e costuro ele para baixo. Ó, eu gosto sempre de deixar essa ponta aqui do anel mágico para auxiliar aqui na costura, porque aí eu amarro um com o outro, ó. Amarro um com o outro. E aí, eu vou fazendo mais costuras aqui para ficar mais firme um pouquinho.
e joga esse fio lá pra trás, pra gente arrematar ele aqui. Ó. Então, eu vou jogar os dois lá pra trás e vou arrematar ele ali atrás. Dou um nozinho aqui, ó. E joga esse fio lá pra dentro novamente pra esconder, pra gente poder esconder esse fio lá dentro, tá? Eu vou até passar os dois de uma vez. Que daí eu vou ter um trabalho só. Tá vendo? Corto o excesso de fio. E aí, nós vamos fazer a mesma coisa com o outro bracinho. Você só não pode esquecer de deixar esse ponto baixo falso que a gente fez aqui virado para dentro do corpo do anjinho, que senão ele fica aqui do lado de fora e não vai ficar tão legal, combinado? Vou aqui costurar meu outro bracinho e volto novamente com vocês. Estamos quase finalizando o nosso anjinho. Costurei aqui os bracinhos. Agora, nós vamos fazer o seguinte. A gente vai pegar esses bracinhos, vamos inclinar aqui levemente para cima e vamos colar as mãozinhas. Se esse anjinho for para criança colocar na boca, for para criança brincar, né, não for para decoração, você vai costurar. Sempre a melhor maneira é costurar. Mas para que esse vídeo não fique longo demais, eu vou colar aqui. Então, assim, se é um presente que a mãe vai colocar na prateleira, sabe? Você pode usar a cola aqui sem problema nenhum. Ou vai ser usado para decoração de um batizado, alguma coisa assim, não tem problema. E aí, se você estiver utilizando a cola de silicone, é colocar a cola e segurar aí um bom tempo, porque ela demora para secar, tá? E aí, o seguinte, ó, vocês vão levar esse bracinho aqui, ali pro roxinho, porém, você vai dar uma inclinadinha aqui na cabeça, ó, para que ele fique em formato na posição de oração, tá? Ele fica mais bonitinho. Então, você vai dar uma leve inclinada na cabeça para ele poder ficar pra cá. Então, eu vou passar a cola aqui nas mãozinhas, pra colar ali no rostinho, tá? Então, dou essa inclinadinha. É até por isso que eu gosto também de bordar os olhinhos depois, porque quando a gente faz essa posição aqui, pode mudar um pouquinho, tá? Gente, eu gosto do amigurumi quando ele sai cada um de um jeito diferente, que nunca fica muito igual, sabe? Então, por isso que eu gosto de colocar os olhinhos depois. Olha só, gente, que tchutchuquinho que ficou. E aí, você acerta aqui a proporção. Ó, quando a gente pode usar a cola a nosso favor, gente, eu passei muito tempo sem utilizar a cola nos meus trabalhos, porque eu achava que não podia e tal. E depois, quando eu comecei a usar, foi libertador. Porque tem coisa, gente, que pra costurar, quem faz amigurumi aí sabe que na hora da costura é um problemão, porque a gente passa aperto, né? Afinal, nós não somos costureiras, nós somos crocheteiras. E aí, a costura é um pouquinho complicada, ó. Aí, acho que aqui agora deu. E aí, eu vou deixar secar. Enquanto seca, nós vamos bordar os olhinhos, tá? Pra bordar o olhinho, você pode utilizar tanto um fio para bordado mesmo. Eu gosto de utilizar aqui muito o fio de meada da Anchor. Mas, eu vou mostrar aqui no vídeo, para que vocês não precisem comprar um fio de meada. Como a gente já tá trabalhando com fio preto, nós vamos fazer o seguinte, a gente vai desfiar esse fio aqui, o fio Amigo Love mesmo,
porque ele tem vários cabos, né? Então, aqui, ó, quando eu desenrolo ele aqui, eu acho que são 4 cabos, vamos ver aqui junto comigo. Acredito que seja 4 cabos, quer ver? E aí, nós vamos tirar um só um para fazer esse bordado. Se for para fazer com fio inteiro, eu não indico, porque vai ficar grosseiro, tá? O melhor é que seja um só. E aí, a gente vai desfiar aqui com cuidado. Ó, são 4 mesmo, tá vendo, ó? Tem 3 aqui. E um aqui separado, que eu tô puxando. E aí, a gente vai desfiar esse fio, pra gente poder usar ele aqui pra bordar os olhinhos, tá bom? Ó. E aí, ó, no roxinho, o que que eu faço? Eu ponho um alfinetinho aqui no meio. E aí, a partir daqui, é aonde eu vou ter que colocar os olhinhos. Eu vou colocar, eu posso tanto colocar ele aqui pra cima, ó, quanto pra baixo. Só que pra baixo vai dar um aspecto mais de olhinho fechadinho, né? Então, nós vamos colocar ele aqui, nessa altura. Vou inserir o meu fio aqui pra dentro. Um pontinho pra cá. Um pontinho do lado do alfinete, aonde eu vou sair com a minha agulha. Ó, a gente sempre tem que bordar um primeiro, arrematar o fio e depois bordar o outro, tá? E aí, 3 pontinhos para trás, nós vamos inserir a nossa agulha 3 pontinhos para trás e voltar aqui no meio, tá? Pra gente dar pra gente fazer esse formato aqui dos olhos. Volto o meu fio lá pra dentro e saio por onde eu entrei. Acerto aqui os olhinhos. Dou um nozinho aqui. E jogo meu fio lá pra dentro. Como esse fio aqui tá comprido, eu já vou levar ele pra lá pra fazer o próximo olhinho, tá? Se o seu tiver curtinho, aí você vai inserir um novo fio, tá bom? Ó, passo aqui no pontinho do lado do alfinete, 3 pontos aqui pra trás, eu vou inserir a minha agulha, saio com a minha agulha aqui na carreira de baixo, volto dentro do mesmo ponto, volto com ele lá pra fora, pra gente poder dar o nozinho aqui e finalizar. Acerto aqui. Já posso tirar meu alfinetinho, acerto de cá. Se você quiser passar até uma colinha aqui, gente, pra que esse fio fique aqui, você pode passar também, mas bem pouquinho, tá? Ó, ficou assim. Vou dar um nozinho aqui. E vou jogar esse fio lá pra dentro, pra gente poder cortar esse excesso de fio, tá? E esconder aquele nó que a gente deu ali. Então, eu corto aqui o excesso. Puxo lá pra dentro. E corto o excesso de fio que sobrou aqui. Gente, os olhinhos ficaram assim. Agora, eu já posso retirar aqui os alfinetes, porque já colou. E agora, pra finalizar, pra ficar ainda mais bonitinha, fofinha,
nós vamos passar um pouquinho de maquiagem aqui na bochechinha dela. Ó, até passei muito. Bem de levinho. Espalha bastante. Ó. Gente, que amorzinho, né? E tá pronta a nossa anjinha. Olha só que belezinha que ela ficou. Eu sou suspeita pra falar, né, gente? Eu gosto demais dessa receita. Eu acho que fica super encantado o anjo. E me fala aí, o que você achou? Você achou fácil demais essa receita? É fácil de decorar? Lembrando que você pode personalizar do jeito que você quiser, tá? Colocar um tercinho na mãozinha dele. Eu gosto de colocar também o nome da criança com aquelas continhas brancas com dourado ou só dourado. Fica super bonito, fica singelo, né? Um ótimo presente, uma ótima opção aí para você acrescentar na hora de colocar como lembrancinha. Você pode colocar uma coroa douradinha, vai ficar super chique também, tá? Pode fazer do seu jeitinho aí. E sempre, gente, lembre-se de tentar decorar a receita ou fazer da forma mais rápido possível, tá bom? E aí, pessoal, o que vocês acharam da aula? Eu já perdi as contas de quantas vezes eu vendi ele aqui no Amigurumi BH, sabia? Foi por isso que eu escolhi ele para mostrar para vocês como ter estratégia para conseguir vender amigurumi é fundamental. Com uma receita fácil e que com o tempo você vai conseguir decorar, fica muito mais fácil, vocês não acham? Agora sim, já deixa a embalagem aí pronta, tá? Já faz uma tag bem bonita da sua marca, porque quando a cliente entrar em contato, você já vai ter o pedido dela pronto. Bom, o negócio é o seguinte, se você quer dar um passo além, tem uma oferta incrível para você, tá? No meu curso, que tem duração de 1 ano, você vai aprender a fazer diversos tipos de amigurumis voltados para o nicho de maternidade. Então, assim, ó, vamos ter lá dentro do curso um módulo de porta-maternidade. Você vai aprender vários tipos de porta-maternidade. Móveis de berço, eu vou te ensinar os móveis que mais vendem, que mais saem, tá? Vamos ter um módulo de amigurumis religiosos. Esse módulo é bem legal porque são amigurumis que atende aquele tipo de cliente que deixou tudo para a última hora. Então é aquela madrinha ou padrinho que não providenciou o presente do batizado, sabe? Ou é aquela mãe que esqueceu que precisaria de lembrancinhas no nascimento do bebê lá na maternidade. Então são peças que, se você tiver pronta entrega, você sempre vai vender. Nós vamos ter um módulo de brinquedos interativos, então sempre tem aquele tipo de mãe que se preocupa com o desenvolvimento da criança e procura peças para estimular o bebê, sem deixar a diversão de lado. Tem um módulo maravilhoso, gente, esse módulo assim é super perfeito. Por quê? Você vai aprender a fazer um corpinho, então tem ali um corpinho padrão e a partir daquele padrão você vai conseguir transformar em qualquer criança. Então a mãe entrou em contato com você, pediu um amigurumi igual ao filho dela, você vai conseguir fazer. Ó, e tem muito mais coisas, tá? É um curso completão de verdade. Então, se você quer aprender do zero até viver da renda do amigurumi, eu garanto que não existe um curso melhor do que o curso do Amigurumi BH. Ah, mas se você nunca fez o amigurumi, você não precisa se preocupar, ficar com medo, tá? Tem um módulo, o primeiro módulo é o módulo onde eu pego na sua mão e falo, ó, você tem que pegar desse jeito, pegar mais para trás, fazer a laçada assim. Então vou te ensinar, gente, tintim por tintim, não precisa se preocupar, tá? Além disso, olha só que legal, nós vamos ter uma comunidade no Facebook, onde vocês vão poder tirar todas as dúvidas e compartilhar a produção de vocês. A ideia é que a gente forme de verdade uma grande família, tá? Vamos ter uma aula por mês ao vivo. Então essa aula pode ser uma aula de tutorial,
onde vamos aprender a fazer algo novo. Ou pode ser uma aula onde a gente vai conversar, tirar dúvidas, tá? Então, assim, essa aula ao vivo, nós podemos conversar e ver o que vai ser, o que nós vamos fazer daquela oportunidade que a gente vai ter todos os meses, tá bom? A ideia é criar literalmente um anel mágico de crocheteiras. E tem mais, para as 5 primeiras alunas, eu vou dar uma consultoria gratuita. Então você vai apresentar para mim suas dúvidas, posso fazer uma avaliação no seu perfil ou fazer uma avaliação dos seus amigurumis que você já fez. Ou se você é iniciante, podemos fazer uma consultoria de abertura de uma página de vendas. Ou se você ainda tiver muitas dúvidas nos primeiros passos, que é normal acontecer, eu posso fazer uma consultoria online com você particular, tá? Enfim, além de te ensinar a produzir, claro, eu vou te ensinar a vender, né, gente? A como mostrar o seu produto, em como você deve se comunicar com o seu cliente, porque você sabe que dependendo da forma com que você se comunica com o seu cliente, ou você vai ganhar um cliente ali, uma venda, ou você vai afastar esse cliente de você. Você vai fazer com que ele nunca mais entre em contato, nem mesmo para fazer orçamento. Vou trazer também indicações de fornecedores de materiais, tá? Por exemplo, o nicho de maternidade que é feito de MDF. Aonde que eu vou comprar esse nicho? Porque existe vários lugares, de vários tamanhos, de vários tipos de materiais, de vários tipos de qualidade, tá? Então você não vai precisar se preocupar com isso. Eu vou colocar lá dentro do curso os melhores lugares, as especificações, tá? Tudo prontinho para você. Eu tentei pensar em todos os detalhes que é preciso fazer para que vocês consigam viver do amigurumi, tá? E agora vamos falar de investimento. Será que é muito caro, gente? Será que é caríssimo esse curso da Priscila? Pare e pensa aí rapidinho, gente. Com todas essas coisas que eu falei com vocês, quanto vocês acham que custaria cada módulo desse? E lembrando que tem isso que eu falei e muito mais, tá? Olha, se estivesse hoje procurando todos esses cursos, certeza, e eu aposto com você de dedinho, que precisaria investir aí uns 5 mil reais, tá? Para ter um curso completo igual ao curso do Amigurumi BH. Mas calma que eu não vou cobrar 5 mil reais de vocês, tá? O intuito desse curso é fazer com que a sua vida seja transformada. Eu não queria vir aqui trazer um curso incompleto, cheio de brechas e te deixar na dúvida. Então assim, ó, tá completíssimo e o valor é o mais baixo que você vai ver aí no mercado. Não existe curso completo igual ao curso do Amigurumi BH por esse preço. Então, o valor do curso será de R$ 790,80 e você pode pagar em até 12 vezes de R$ 78,92. Vai dar aí, gente, menos de R$ 2,20 por dia. O que vocês vão fazer com R$ 2? Vocês não compram nem um picolé. Ou até compra, mas só o picolé. Tá super barato e eu estou disposta a fazer com que você aprenda de verdade. Não só fazer o amigurumi, mas também viver dessa arte linda que eu tanto amo. E ó, se você entrar pra turma e ver que não é pra você, não gostou, tá? Você tem até 15 dias para devolver, tá? Falei, ó, Pri, não dá, não quero, tô sem tempo, não é pra mim o amigurumi. Você pode cancelar em até 15 dias, tá bom? Então assim, gente, vou deixar o link aqui disponível. Se você acha que esse curso é para você, já clica no link e já se inscreve e me deixa te ajudar. Assim como eu tive e ainda tenho uma ótima vida financeira através do crochê, através do amigurumi, eu quero te ajudar também, tá? Não existe nada melhor, gente, de poder trabalhar dentro da nossa casa.
da gente poder fazer o nosso horário, da gente poder cuidar dos nossos filhos, participar de tudo, da reunião da escola, participar, ficar junto quando eles estão doentes. Gente, para mim não existia nada pior de ter que deixar minhas filhas e ter que ir trabalhar. Então eu agradeço todos os dias a Deus por poder fazer isso. Então assim, gente, já falei tudo que tinha para falar, tá? Já especifiquei tudo. Vem fazer parte dessa comunidade, criando amigurumis de forma simples, que vende, tá? Amigurumis que vende de verdade, tá bom? Um beijo e até a próxima!